O órgão eleitoral venezuelano respondeu a um relatório de especialistas das Nações Unidas sobre as eleições. Segundo a autoridade do país, o documento está cheio de mentiras. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela atacou a ONU, dizendo que o relatório da organização está cheio de mentiras. O relatório do painel de especialistas eleitorais era inicialmente privativo ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, mas a organização tornou público uma versão preliminar. O documento sustenta que o Conselho Nacional Eleitoral venezuelano não cumpriu com as medidas básicas de transparência e integridade, que são essenciais para as eleições críveis. A autoridade eleitoral acusada de servir ao chavismo estimou que a publicação do documento revela a intencionalidade política perversa de tal divulgação, composta de argumentos falaciosos e desfigurados. Maduro foi proclamado reeleito com 52% dos votos, mas a oposição denuncia fraude e reivindica a vitória do candidato Edmundo González. O ex-candidato opositor venezuelano Henrique Marques afirmou que vai pedir uma investigação criminal contra os diretores da autoridade eleitoral por proclamarem Nicolás Maduro presidente reeleito, ao mesmo tempo que denunciavam um ataque ao sistema de votação. Na quarta-feira, o presidente do Brasil conversou por telefone com um colega da Colômbia para tentar encontrar uma saída política para a crise que eclodiu depois das eleições no nosso país vizinho. Inclusive, hoje, o presidente Lula afirmou que Nicolás Maduro precisa, sim, explicar a situação das eleições na Venezuela. Ele também cobrou a divulgação das atas de votação. Para a gente falar sobre isso, vamos fazer conexão agora com o Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, boa tarde, seja sempre bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Que crise, hein? E parece que cada dia tem um capítulo a mais, né? O fato é o seguinte, a tensão está complicada, o protesto também lá é reprimido com violência e, inclusive, a gente fica preocupado aqui como fica essa relação diplomática aqui na nossa região, né? Kelly, primeiro, boa tarde a todos que nos escutam, obrigado mais uma vez pelo convite de vocês. Olha, o ponto central disso, né, está em torno das atas, né? Mas agora já não é mais só em torno das atas, né? O presidente Lula hoje, que era, digamos desta forma, né, o observador, o mediador mais presente, fez uma frase muito forte. Ele não reconheceu a vitória de Maduro. Diz que não dá para reconhecer. É verdade também que disse, isso não quer dizer que eu reconheci a vitória da oposição, eu quero ver as atas, né? Foi esse o teor da mensagem do presidente. O que é que isso significa? Isso complementa, provavelmente, as informações que Lula deve ter recebido do chanceler Mauro Vieira, que foi a Caracas desde anteontem, né? E deve ter sentido o clima, né? É nesse contexto em que há, de alguma forma, os dois aliados, os dois que mais proclamavam mediação, Gustavo Petro da Colômbia e o presidente Lula do Brasil, que retiraram o seu apoio no sentido de, olha, vamos valorizar essa eleição, que é esse quadro que você comentou, que é o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, criticando uma frase que é absolutamente unânime, né? Todo mundo, o mundo inteiro, reconhece que há problemas na eleição venezuelana. Se assim não ocorresse, as atas seriam divulgadas. É nesse contexto, né, que a gente tem que entender a frase de Lula hoje. E dá para a gente entender exatamente a tua observação. Está se agravando. Não há dúvida alguma que alguma solução terá que ser buscada. A minha preocupação é que talvez o principal ator político nesta situação toda ainda não foi chamado, que são os militares venezuelanos, que são, sem dúvida nenhuma, o grande garantidor do poder de Maduro.
Professor, vamos agora lá para o leste europeu, porque o comandante do exército ucraniano informou que a Ucrânia estabeleceu uma administração militar na região russa de Kursk. Esse é o 9º dia da ofensiva em larga escala em território russo. De acordo com as autoridades ucranianas, as tropas do país controlam 82 localidades e 1.150 quilômetros quadrados da região fronteiriça. A Rússia, inclusive, retirou milhares de pessoas de cidades próximas. Esta é a maior incursão de um exército estrangeiro em solo russo desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O Ministério das Relações Exteriores ucraniano disse que essa ofensiva só vai cessar se Moscou aceitar uma paz justa e acabar com a invasão da Ucrânia. Professor? Esse avanço da Ucrânia sobre o território russo, né, ele precisa ser colocado, Kelly, nas devidas proporções. Né? Quanto de avanço efetivamente existe, como você disse, são 1.200 quilômetros quadrados, né, em relação a 20% do solo ucraniano que está sob controle russo, isso é indiscutível. Né? Então, há uma desproporção nessas duas situações e há um aviso do próprio Zelensky, do próprio presidente Zelensky, de anteontem, de que ele não tinha nenhuma intenção de ocupar um pedaço de Kursk. Né? Ora, na verdade, o que está por trás dessa fase de Zelensky é que ele não tem condições efetivas militares de fazer esse domínio. Nós temos que medir o desequilíbrio de forças entre a Ucrânia para ocupar esse território russo e a própria probabilidade de avanço das tropas russas. Nós temos um desequilíbrio. Basta a gente observar o tamanho dos países. Né? Um tem 44 milhões, outro tem 140 milhões. É evidente que o processo de defesa de Kursk dos russos será muito duro, será muito violento. É nesse contexto, né, que a gente tem que fazer a pergunta: por que foi feito esse ataque? Por que criou um problema desse que o próprio Zelensky sabe que é impossível de ser mantido? A ideia central é forçar, de algum modo, uma negociação com alguma moeda de troca, com a retirada dos russos, mas é também aumentar o moral interno dentro da Ucrânia. A Ucrânia vem de 2 anos e meio de guerra. A Ucrânia não tinha nem mais homens suficientes para manter o esforço de guerra. Era preciso dar um ânimo à população. Esse ataque surpresa teve exatamente esse sentido. Agora, professor, começou hoje mais uma rodada de negociações em busca de uma trégua na guerra em Gaza. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, confirmou que vai participar das negociações para um acordo de cessar-fogo no território palestino. O grupo Hamas declarou que não vai participar do encontro no Catar. E até o momento, tanto Israel quanto o Hamas não se entendem, sobre um possível acordo pela troca dos reféns e prisioneiros. Atualmente, cerca de 120 sequestrados continuam nas mãos dos terroristas, professor. Esse ponto é o mais sensível, né? Nós não podemos nunca esquecer essa causa humanitária. Nós temos uma centena e 120, pela última conta, ainda de pessoas sequestradas que os seus familiares fazem muita pressão. A questão política e militar é de outra natureza. Né? Olha, as agências internacionais mostraram que o exército de Israel e os serviços de inteligência militares de Israel, que estavam presentes nas negociações no Catar, com a diplomacia americana e com a diplomacia da União Europeia, disseram: tudo bem, vamos fazer uma paz, um cessar-fogo para poder trocar os reféns. Até essa notícia, até esse acordo chegar em Tel Aviv e chegar na sede do poder de Netanyahu. Imediatamente foi recusado. E, imediatamente, essa posição foi colocada com novas exigências. Né? Para a gente entender qual é o limite disso, a gente precisa saber que 2 ministros israelenses foram muito claros. O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, e, principalmente, o ministro da Segurança Interna, que é ainda mais radical, Itamar Ben-Gvir, avisaram Netanyahu: se você chegar perto de um acordo como esse, nós saímos do governo, em outras palavras.
Eles retiram 8 votos que têm e é o suficiente para derrubar o governo de Netanyahu. Não há dúvida nenhuma que o governo de Netanyahu é muito refém dessa posição mais radicalizada, mais ultra-ortodoxa dentro de Israel. O acordo está muito longe de ser conquistado. Os fatos estão indicando isso. E, de algum modo, essa quebra nas expectativas já chegou tanto à diplomacia americana como à diplomacia dos árabes moderados. Os dois lamentaram muito porque Israel, com as novas exigências, na verdade, impede que o acordo avance. As novas exigências têm razão de ser na sobrevivência do governo de Netanyahu e não em questões militares, como a própria concordância dos militares israelenses na negociação mostrou. Pois é, professor, e assim como o senhor citou em relação à Ucrânia, né, que existem também sempre aquela demanda interna, o discurso interno, também acontece lá em Israel, né? Veja como as situações, algumas são bem parecidas. Muito obrigada, viu, pela análise, uma boa tarde e até a próxima, professor. Eu é que agradeço, Kelly, o convite. Boa tarde a todos.